Olá, paz do Senhor, pessoal, boa noite, tudo bem? Espero que todos estejam bem, você e toda a sua família. Hoje estamos aqui para agradecer a Deus por mais um dia, por mais um ensinamento do Senhor. Vamos orar? A monitora daqui e vocês daí. Senhor Jesus, graças te dou por mais um dia de vida. Abençoa, Senhor, toda a minha família. Vai de encontro a todos os necessitados. Te agradeço em o nome de Jesus. Amém. Amém? Então tá. Hoje nós vamos falar um pouquinho da obediência de Abraão. Abrão, né? Quando começou a palavra, Abraão se chamava Abrão, né? Então vamos começar um pouquinho a falar da descendência de Abrão. Essa palavra está em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 4. Aí a gente vai fazer como as outras vezes, tá bom? A monitora vai contando para vocês e depois vocês pedem para alguém ler para vocês a passagem ou quem sabe ler pode ler também. Amém? Só que antes disso, vamos louvar? Vamos louvar, levanta aí do sofá que agora a gente vai pular um pouquinho, hein? Bora lá! O Senhor tem muitos filhos Ele tem. Eu sou um deles, vocês também. Louvemos ao Senhor. Braço direito! O Senhor tem muitos filhos Ele tem. Eu sou um deles, vocês também. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo. O Senhor tem muitos filhos Ele tem. Eu sou um deles, vocês também. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo, perna direita. O Senhor tem muitos filhos Ele tem. Eu sou um deles, vocês também. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda. O Senhor tem muitos filhos Ele tem. Eu sou um deles, vocês também. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, balança a cabeça. O Senhor tem muitos filhos Ele tem. Eu sou um deles, vocês também. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, balança a cabeça, dá uma voltinha. O Senhor tem muitos filhos Ele tem. Eu sou um deles, vocês também. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, balança a cabeça, dá uma voltinha, dá um pulinho, abraço o irmão. Ai, deu até calor, né? Louvar o Senhor é muito bom e alegra, né? Alegra o coração do Senhor. Então vamos lá na nossa palavra. Abraão nasceu em uma cidade chamada Ur. Lá ele cresceu e viveu por muitos anos. A família de Abrão era de comerciantes e eram bem de vida, né? Tinha bastante recursos e Abrão sempre prestava muita atenção no que a mãe dele falava da palavra do Senhor. E Abrão se casou com Sarai e foi, né, fazendo a vida dele. Mas Abrão orava muito, conversava muito com Deus. Foi até que um dia Deus chamou Abrão e falou: saia da tua terra, do meio dos teus parentes, e vá
para a terra onde eu lhe mostrarei. Nossa, imagina, você tá lá, sua família, né, alguém da sua família, porque todos vocês são pequenininhos, está lá morando, todo mundo no mesmo bairro, vivendo bem, né? Todo mundo tem seu comércio e de repente Deus fala: pega você e a sua família e saia, você e a sua mulher, né? E larga tudo para trás. Abrão não pensou muito, vendeu algumas coisas e foi, porque Deus iria orientar Abrão para onde que ele iria, né? Olha, que difícil, né, pessoal? Já pensou, crianças? Sair do conforto sem saber para onde vai, sem ter casa, mas Abrão fez isso. Era preciso ter muita fé em Deus para fazer o que Abrão fez. Deus guiou Abraão à terra de Canaã. Lá, Deus foi dando instruções para Abraão. E Abraão foi conseguindo, pegou alguns servos, né, que antes era chamado de servos, hoje é chamados de empregados, ajudantes, né, da família, e seguiu junto a Abraão, e foi uma distância muito grande que eles andavam, né, porque naquela época não tinha carro, imagina carro, não tinha nem carroça. Quem muito tinha era o quê? Um jumentinho que colocava as coisas no lombo do jumento e ia. E não era para tudo não, era somente para carregar as coisas mais pesadas. O resto era tudo nas costas e na caminhada, não é? Pensando assim, a gente vê que é mais difícil ainda, né? Acreditar, né, nisso. Acreditar, largar tudo e sair. E Deus foi guiando Abraão até que chegou aonde Deus falou para Abraão ficar. Olha, e foi bastante tempo, viu, crianças? Olha, o pessoal de Abraão andou. Aí chegava de certo lugar, ficava lá, armava tendas, vivia, vendia, ia nos comércios. Daqui a pouco Deus falava: Abraão, sai daqui e vai para lá. E Abraão ia. E muitos que estavam com Abraão, para onde vamos? E sempre Abraão falava: Deus está no comando de tudo. Muitos de vocês podem estar até assistindo, né? Porque a gente comentava bastante isso também aqui na igreja, das novelas do 7, né? Que é da palavra. Como a monitora falava, e vou confirmar de novo aqui para vocês, muitas coisas dali é só uma encenação, mas muitas coisas aconteceu mesmo, tá dentro da palavra, tanto que mostra. Então, assim, Abraão foi falando com Deus e Deus mostrando. E Abraão foi pegando tudo, sempre quando Deus mostrava, Deus falava para Abraão que queria ele em tal lugar, Abraão pegava, desarmava tudo e lá ia Abraão. A história de Abraão é muito grande. Hoje nós vamos começar a falar só isso, só da primeira obediência que Abraão fez para Deus. Tá bom? Aí nós vamos louvar novamente e depois a gente volta. Bora lá? Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta,
me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Pois bem, crianças, gostoso, né? Agora vamos voltar de novo na palavra. O que nós aprendemos um pouquinho hoje? Da obediência, né? Naquele tempo, Abraão ouvia a voz de Deus diretamente, né? Deus ia, conversava com Abraão. E hoje, monitora, como que eu vou obedecer a Deus? Como que eu vou fazer para saber o que eu estou fazendo é certo ou errado? Sabe o que a gente pode já começar a fazer para confiar, para ter certeza que Deus está no comando de tudo? Orar. De novo, a monitora vem com essa palavra, orar. Nós temos, crianças, que orar o tempo todo. E é bem fácil, como a monitora falou. Orar e agradecer e mostrar para Deus o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo. É isso. Com isso, Deus vai instruir vocês, porque Deus fala com vocês, através do quê? De um sonho, de uma coisa, de um pensamento que você sentiu, através do papai, da mamãe, de alguém que mora com você, do vovô, da vovó, de alguém da sua casa. E isso, cada vez mais, você vai ficando mais perto de Deus, vai aprendendo cada vez mais a obedecer a Deus. Muitas vezes, a gente ora, você pode até falar para mim, né, perguntar, mas monitora, muitas vezes eu oro e não acontece o que eu pedi para Deus. Deus então não vai me ouvir, monitora? Não, Deus ouviu sim, só que nem tudo que pedimos é como a gente quer. Deus não vai dar algo para você que não vai ser bom para você. Muitas vezes você vai pedir algo, ou que o papai, ou com a mamãe, ou com o vovô, ou com a vovó, que não pode te dar, se for algum bens, né? Alguma coisa de valor. Mas você não tem que ficar triste por isso. Você tem que, se você ver assim, eu quero uma coisa, quero muito uma coisa, só que meu pai, alguém da minha casa não pode me dar. O que você vai fazer? Ora e pede para Deus. Se for da vontade de Deus que você tenha aquilo que você está desejando, Deus vai dar um jeito de te dar. Mas se não for, você vai passar a vontade de ter, que você não vai nem lembrar depois. Então, assim, não devemos ficar chateados, tristes com coisas que às vezes bens materiais. Então, assim, o que você vai fazer? Vai orar, pedir para o Senhor abençoar mais o emprego de quem mora com você, né? Porque tem muita gente desempregada. Então, assim, a obediência de Deus não é só você, tá na igreja, não é só você ouvindo a palavra, você tem que fazer, você tem que, no seu dia a dia, viver a obediência de Deus. E como que a gente vai viver a obediência de Deus? Falando com Ele, mostrando para Deus o que a gente quer, não fazendo as coisas erradas. E isso a gente já sabe, porque a gente está na igreja. E você que está chegando agora também, vai começar a aprender da agora em diante. Muitas vezes a gente fica muito triste mesmo com alguma coisa, porque a gente está vivendo tempos difíceis, né? Tem muita gente perdendo parentes, amigos próximos, né? E com isso, tá o mundo todo perdendo bastante pessoas e ficando bastante triste. Mas devemos colocar essas pessoas, as famílias dessas pessoas, na mão de Deus.
e sempre orar. Orar sem parar. É isso que a monitora veio falar hoje para vocês. A obediência, mesmo que a gente não escute Deus falando no nosso coração, mas a gente já sabe o que a gente tem que viver. O certo e o errado. Amém? Agora a gente vai louvar de novo, depois a gente ora e já termina. Sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, oi, cai acolá, mas depressa levanta e começa a cantar. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, cai acolá, mas depressa levanta e começa a cantar. Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, oh, cai acolá, mas depressa levanta e começa a cantar. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, oh, cai acolá, mas depressa levanta e começa a cantar. Mas depressa levanta e começa a cantar. Muito bem, crianças, agora vamos orar, agradecer a Deus por mais esse dia. Vamos orar? A monitora fala e você repete, tá bom? Senhor Jesus, graças te dou por mais esse dia. Abençoa, Senhor, todas as pessoas que estão doentes nos hospitais. Abençoa, Senhor, livrando a minha família de todo o mal. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então é isso, tá bom? Depois a gente continua mais um pedacinho da história, tá bom? Deus abençoe grandemente, amo vocês. Fique aí que tem o culto com a monitora Marila. Beijos. Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Vamos iniciar a nossa aulinha fazendo uma oração, apresentando as nossas vidas a Deus. Vamos lá? A monitora vai orar daqui e você vai orar aí da sua casa. Vamos levantar as nossas mãos desta maneira, vamos fechar os nossos olhos e falar com o Senhor. Vamos lá. Senhor meu Deus, Pai amado e querido, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai amado e querido, eu te louvo, Senhor, e eu te agradeço, Senhor, por mais uma aulinha na Tua presença, Pai. Glorificado seja o Teu santo e Teu eterno nome. Recebe, Pai, de poder e glória, as nossas vidas, Senhor, diante da Tua presença, diante do Teu altar neste momento. Visita, glorioso Deus Todo-Poderoso, o nosso entendimento, Pai amado e querido. Visita o nosso coração, Santo Deus Todo-Poderoso. Abre sim os nossos ouvidos, Pai amado e querido, e abre o nosso interior para receber a Tua palavra, Santo Deus de poder. Em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e também te agradecemos, Pai. Em nome da Santíssima Trindade, que reina e vive para todo sempre, que é em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém! Amém! Fez a sua oração, apresentou o seu coração, o seu entendimento ao Senhor? Muito bem, você está de parabéns. Então, vamos para a nossa historinha de hoje. Na história de hoje, nós vamos relembrar, nesta aulinha, um personagem
que ele era muito forte e que depois ele perdeu a força dele. Vocês sabem de quem eu estou falando? Não? Então, nós vamos iniciar a nossa leitura no livro de Juízes. Esse livro está ali no Velho Testamento. Vamos ler o capítulo 13, versículos 2 e 3. Vamos lá? E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Amém? Estava escrito assim na sua Bíblia também? Com certeza, né? Então vamos ver. Olha, o que nós lemos agora? Que Manoá tinha uma esposa que era estéril. Você aí, criança, adolescente, conhece o significado da palavra estéril? Não? A monitora vai falar para vocês. Ela não podia gerar filhos. Na Bíblia diz que um anjo do Senhor apareceu e disse a ela que ela iria ficar grávida. Olha que emoção! E deu a ela também o seguinte recado, que ela não deveria beber vinho ou qualquer bebida forte, e também que ela não podia comer coisas imundas. E o que era considerado comida impura naquela época? Vocês sabem? Bom, eu fiquei muito curiosa quando eu li sobre isso, e aí eu fui pesquisar. Vou compartilhar com vocês o que eu descobri. Eu descobri no livro de Levítico, no capítulo 11, que o Senhor falou com Moisés e Arão o que era puro e o que era impuro. E entre eles era considerado impuro comer carne de camelo, de coelho, de lebre e de porco. Muito bem. E o que mais que aconteceu nessa história? Bom, agora, para continuar a nossa história, nós vamos ler o versículo 5. Vamos lá? Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Amém? Muito bem. Olha só que interessante, né? Essa foi uma baita promessa que o anjo trouxe da parte do Senhor, que ela ia ter um filho, mas que ele não poderia cortar o cabelo, porque ele seria um nazireu de Deus. O que significa, meus amados, ser um nazireu de Deus? Vocês sabem? Bom, ser nazireu de Deus era uma pessoa que desde pequenininho é separado e consagrado para Deus. Ele não podia também fazer uso de vinho ou de bebidas fortes, né? Bebidas alcoólicas. E também ele tinha que deixar o cabelo dele crescer. E o que mais que aconteceu nessa história? Aconteceu que a mulher ela ficou muito impressionada com o que o anjo havia falado para ela. Então, ela foi correndo para casa e contou tudo para o seu marido, que era o Manoá. Como será, meus amados, que Manoá se comportou quando ouviu essa história que a sua esposa estava lhe dizendo? Porque era uma história, no mínimo, intrigante, não era? Se ele sabia que ela era estéril. Bom, nós vamos ver agora, na leitura do versículo 8, o que foi que Manoá fez, falou e achou de tudo isso. Vamos lá? Então Manoá orou instantemente ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Olha, meus amados, que interessante. Vejam só a atitude dele. Na Bíblia diz que Manoá orou instantemente. Aí a monitora ficou curiosa para saber
O que é orar instantemente? Assim que eu li o versículo, eu já fiquei pensando, que tipo de oração é essa? Certamente eu não conheço. E aí eu fui dar uma pesquisada. Eu descobri que o significado desta palavra instantemente é com encarecimento ou com urgência. Ou seja, ele orou de maneira urgente. E o sinônimo dessa palavra, ou seja, outra palavra que tem o mesmo significado de instantemente, é a palavra insistentemente. Esse homem, ele viu ali uma urgência de ser esclarecido sobre o que eles deveriam fazer ao menino quando nascer. Eu observei também que Manoá, ele creu nessa história. E será que Deus ouviu esta oração? O que vocês acham? Vamos ler agora o versículo 9. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Olha só que interessante, Deus ouviu prontamente a oração de Manoá, né? Então, o que aconteceu? O anjo veio novamente falar com a mulher quando ela estava lá no campo. E aí, o que essa mulher fez? Ela correu e foi contar para o marido que o anjo apareceu lá no campo. Marido, ele está lá no campo. E aí, o que Manoá fez, meus amados? Aí, Manoá se levantou e seguiu sua esposa até onde este homem estava, que era o anjo. E quando ele chegou até o homem, o que será que aconteceu? Vocês sabem? Vou contar para vocês. Mas só após o nosso louvor. E hoje nós vamos cantar um louvor muito lindo, um louvor que é muito especial para mim, que se chama Com Muito Louvor. E na letra desse louvor, ele diz: Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Vocês se lembram dessa música? Se sim, eu quero que você cante de todo o seu coração. Mas se você não se lembra, se você não conhece, você vai meditar, né? Bastante, prestando bastante atenção na letra dessa música. Vamos lá? Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando.
chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Agora, Senhor, adore o Senhor, exalte o Senhor, cante ao Senhor com muito louvor. Voltamos! Que delícia é louvar ao Senhor! Enche o nosso interior de fé e também de esperança, né? A esperança que temos um Deus que cuida de nós, meus amados. E como o próprio louvor diz, tem uma parte do louvor que é a minha parte especial, que ele fala assim, ó. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Vocês se lembram dessa parte do louvor? Olha que coisa maravilhosa. O louvor ele está falando que Deus trabalha para quem nele confia, né? Olha como isso é tremendo, como isso é maravilhoso. Nós vimos na primeira parte dessa história de hoje que Manoá, ele creu, né? Quando a sua esposa lhe disse que um anjo apareceu e lhe disse que ela teria um filho. E aí Manoá vai lá e ele ora insistentemente, porque ele confiava no Senhor, meus amados. Agora nós vamos saber o que Manoá falou para esse anjo quando ele foi lá no campo e encontrou com o anjo. Vamos ler isso no versículo 11 até o versículo 14. Vamos lá? Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher e veio aquele homem e disse-lhe: És tu aquele homem que falaste a esta mulher? E disse: Eu sou. Então disse Manoá: Cumpram-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá: De tudo quanto eu disse à mulher, se guardará ela. De tudo quanto procede da vide, não comerá. Nem vinho e nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado, guardará. Amém, amém. Olha só que legal, né? Então, ele foi lá, ele conversou com o anjo, né? O anjo pegou e repetiu para ele tudo aquilo que ele já havia falado para a mulher, confirmando aquelas palavras. E aí, o que aconteceu? Depois disso, Manoá ficou muito feliz, se sentiu muito agradecido àquele homem. E aí, ele pediu que aquele homem aceitasse ir até a casa dele, porque ele queria preparar para o homem um cabrito, ou seja, ele queria fazer um jantar em forma de agradecimento. Meus amados, será que o homem aceitou ir até a casa do Manoá? Vamos ver isso na leitura do versículo 16. Porém, o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei de teu pão. E se fizeres holocausto, o oferecerás ao Senhor. Porque não sabia Manoá que fosse o anjo do Senhor. Olha só que interessante, né? O anjo não aceitou o cabrito, sugeriu que então Manoá fizesse um holocausto e oferecesse ao Senhor. Agora nós vamos ler no versículo 19 e 20 o que Manoá fez e o que mais aconteceu nesse dia maravilhoso. Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjares e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor.
E agiu o anjo maravilhosamente, vendo o Manoá e sua esposa. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar. O que vendo Manoá e sua mulher caíram em terra sobre o seu rosto. Amém? Amém. Nossa, gente, que legal, hein? Vocês viram só o que aconteceu? O Manoá e a esposa deles viram o anjo subindo, né, na chama do altar para o céu. Até aquele momento, Manoá não tinha, né, se dado conta que aquele homem que ele estava convidando para ir comer na casa dele era um anjo. E aí depois ele se ligou. Nossa, glória a Deus, né? Hoje a nossa história ela vai parar por aqui. E na próxima semana nós daremos continuidade na nossa história para saber mais um pouquinho sobre o que será que aconteceu. Agora, meus amados, eu vou convidar vocês para fazermos uma oração e também para que a gente possa refletir em tudo que nós ouvimos hoje. Como sugestão de oração, podemos pedir ao Senhor que nos ajude a termos confiança nele, assim como Manoá confiou prontamente, né? Independente do que acontecer na nossa história. Vocês viram o que aconteceu na história daquela mulher que era estéril, não é? E Deus sabe o que está acontecendo agora na nossa história. E em segundo lugar, que não nos esqueçamos que a nossa oração, ela precisa ser urgente, ela precisa ser insistente, assim como foi a oração de Manoá. Amém? Então, vamos fazer a nossa oração. Feche o seu olhinho. Monitora, eu já me esqueci do que você falou. Ora, o que você quiser falar com Deus agora, porque nesse momento Deus está ouvindo a sua oração. Vamos lá? Senhor meu Deus, Pai amado e querido, eu te louvo e te agradeço, Pai amado e querido, pois primeiramente, Santo Deus de poder, quando eu escrevo essas histórias, Santo Deus de poder, o Senhor me ensina, Pai amado e querido, o Senhor me mostra, Santo Deus de poder, o Senhor me revela a tua grandeza, o teu amor, Pai amado e querido, e é como se eu estivesse vendo a história, Pai, pela primeira vez, Santo Deus de poder. Sempre fico surpreendida, Pai amado e querido, com os teus ensinamentos e me sinto maravilhada. Por isso, Deus, eu te louvo e te agradeço e peço, em nome do teu Filho Jesus, por mim e por cada criança, Pai, por cada adolescente e por cada pessoa, Pai, que ouviu hoje essa historinha, Pai. Que o Senhor visite os nossos corações e nos ajude, Pai amado e querido, a compreender, a entender e a confiar no Senhor, independente, Santo Deus de poder, de qual seja a nossa história, independente do que esteja acontecendo ao nosso redor, que tão somente, Pai amado, possamos confiar no Senhor, Pai, que possamos insistir em nossas orações para não esmorecermos, Santo Deus de poder. Ah, Santo Deus, eu te louvo e te agradeço por este ensinamento tão profundo e tão importante que o Senhor nos deu, Pai amado e querido, neste dia. Nos ajuda, Pai, na nossa pequenez, Santo Deus de poder, pois nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus, Santo Deus amado. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus, hein? Muito bem, então a gente está terminando a nossa historinha. Meus amados, eu não sei vocês, mas essa história falou profundamente no meu coração. E enquanto eu a escrevia, o meu coração, ele se encheu de respostas, ele se encheu de alegria, ele se encheu de confiança. Na aulinha de hoje, o tema é: quem tem a força? É uma pergunta. A força, meus amados, vem do Senhor. Tudo o que precisamos vem do Senhor. Tudo está no Senhor. Então, o nosso trabalho é buscar essa força para que nós também possamos nos tornar fortes. Mas, monitora, como que a gente busca essa força? Você pode estar se perguntando agora. E eu te falo, é orando insistentemente, com urgência. É lendo a Bíblia, se possível,
todos os dias. Amém? Amém. Agora nós vamos fazer a nossa oração final. Vamos orar por toda a nossa igreja, Lembra? Nós temos uma lista bem grandona de pedidos de oração. Vamos orar pelo ministério, pelo presbítero, pelos diáconos, pelas monitoras, pelos ofertantes e dizimistas da casa do Senhor. Vamos orar por todas as equipes que tem na nossa igreja. Nós temos a equipe da limpeza, a equipe de casamento, a equipe de visita. Temos um monte de equipe para trabalhar na nossa igreja. Glória a Deus. Vamos orar também por todos aqueles que estão enfermos e doentes e pelo caderno de oração. No nosso caderno de oração da igreja, que está com a nossa ministra Rosa, ela anota todos os pedidos e ali você vai apresentar essas vidas a Deus. Mas, monitora, olha, você falou muito nome aí, eu sou criança, você sabe que eu não gravo tudo. Eu sei que você não grava, mas toda aula eu falo. Então, você pode fechar o seu olhinho e falar para Deus, Senhor, essa gente toda aí abençoa em nome de Jesus. Se importe com as pessoas. É um mandamento do Senhor que oremos uns pelos outros, não é? Esse culto não está chegando na sua casa? Porque tem um irmão que sai do trabalho e vem gravar esse culto. Vamos orar por esse irmão também, não é verdade? Nosso irmão Adriano. Então, temos que estar sempre orando uns pelos outros. Isso também nos ajuda a ficar fortes e firmes na presença do Senhor. Quando um cai, o outro levanta o outro coração. Não é tremendo? Eu acho isso fantástico, maravilhoso. É a multiplicação da oração. Vamos orar. Fecha o seu olhinho aí. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu coloco todas estas vidas diante do teu altar, Pai, porque eu conheço o teu amor, Pai amado e querido, que é tremendo, Pai amado. A tua misericórdia, Pai amado e querido, também é sem fim, Santo Deus de poder. Eu te louvo e te agradeço, Pai. Muito obrigado, Senhor meu Deus. Abençoa, cura e restaura cada vida. Visita, Pai amado e querido, cada lar, cada família, cada criança, cada adolescente, Pai amado e querido. Visita toda a tua igreja, Pai amado, desde o primeiro que entrou nessa igreja até o último que chegou, Pai. Vai de encontro, Santo Deus Todo-Poderoso, à necessidade de cada vida, Pai, porque Tu és o nosso Deus, Pai amado. Tu és a nossa rocha, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o socorro presente dos nossos corações. Levanta, Santo Deus de poder, todos aqueles que estão caídos, que estão entristecidos, enlutados, se sentindo derrotados, desempregados, passando por necessidades, por doenças ou tratamentos fortes, Santo Deus de poder. Levanta cada homem, cada mulher, Pai amado e querido, em nome de Jesus, que possamos confiar tão somente no Senhor, que não venhamos desistir no meio do caminho, Santo Deus de poder, em nome de Jesus, Pai. Eu te louvo e te agradeço. Abençoa cada vida de maneira muito particular e especial. Visita, Pai amado e querido, a vida de todas as pessoas que têm o seu nome escrito naquele caderno de oração, Pai amado e querido. Em nome de Jesus Cristo, eu te louvo e te agradeço, Pai amado. E termino agora, Santo Deus de poder, a nossa aulinha, Santo Deus de poder. Que esta palavra, Santo Deus de poder, possa sim refletir e ecoar aí no coraçãozinho dessas crianças, Pai amado e querido, em nome de Jesus e em nome da Santíssima Trindade, que reina e vive para todos sempre, que em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém. Fez a sua oração? Que gostoso, não é? Fala a verdade, é muito gostoso orar. Glória a Deus, aleluia. Um grande beijo no coração de vocês. Até a semana que vem. Tchau, tchau.